Fala, meus amigos! Hoje à noite tem jogaço, Brasil e Croácia. Essas duas seleções vão se enfrentar hoje à noite, Estados Unidos em Orlando, horário de Brasília, às 21 horas. Mas a questão é, como que esse jogo será encarado pelas duas seleções? Como essas seleções chegam para esse jogo de hoje? Vamos trocar uma ideia sobre esse jogo de hoje. Mas antes, eu peço que você curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, dá uma força aí para que esse canal continue crescendo. A gente fala sobre notícias do São Paulo e agora, ano de Copa do Mundo, a gente fala sobre os jogos da seleção. Para esse amistoso de hoje, o que a gente pode esperar? Bom, vamos analisar as duas seleções. É importante que se diga que a Croácia, ela vem no embalo, mas assim, de maneira incomparável com o cenário do Brasil atualmente. Ela vem no embalo em que ela ganhou, por exemplo, o último jogo da Colômbia por 2-1 e o Brasil, em contrapartida, perdeu para a França por 2-1. A Croácia, ela vem no embalo em que ela pegou uma sequência positiva de jogos e o Brasil, ele tem uma sequência negativa de jogos. O Brasil tem um ponto positivo desde a chegada do Ancelotti, que foi a chegada do Ancelotti. Tirando isso, o Brasil ele vive uma instabilidade já muito antes da chegada do Ancelotti. Ele, quando veio, ele veio meio a uma mise-en-scène, a uma enrolação sobre quem seria o técnico da seleção brasileira. Por fim, o Ancelotti assumiu. Ele tem agora essa responsabilidade de cuidar da seleção mais tradicional do mundo. Não é a melhor seleção do mundo, mas é a mais tradicional. É a mais conhecida. Todo mundo conhece as outras seleções. Ou pelo menos tem seleções que são realmente desconhecidas, mas todo mundo conhece essas seleções que estão, em geral, em voga, né? Sempre se comenta dessas grandes seleções. Principalmente aquelas seleções que já ganharam o título mundial. Mas o Brasil de todas, sem dúvida nenhuma, é a mais popular. O Brasil, ele é o país mais popular dos países que estão na Copa do Mundo. E a seleção brasileira, por sua vez, ela se torna, com certeza, a seleção mais popular. Então, quando uma pessoa vai para um jogo do Brasil, seja de Copa do Mundo ou amistoso, a tendência é torcer para esse time mais popular. Tanto pelos títulos que o Brasil já conseguiu mundialmente, ele é pentacampeão, bem como pelos seus jogadores que, ao longo de décadas, têm feito história. E atualmente temos aí o Vini Júnior como sendo o jogador do Brasil em maior evidência. Agora, será que Vini Júnior e outros jogadores que estão em evidência, como o próprio Rafinha, o Marquinhos, que também é conhecido mundialmente, o Casimiro, que é o cérebro, o coração desse time, será que isso, quando entra em jogo, é levado em consideração? Sim, claro que é levado em consideração. Mas, infelizmente, o time, o elenco, a composição do Brasil não consegue imprimir isso em resultados positivos. Tanto numa vitória, bem como durante o jogo. Você tem, assim, alguns lapsos, mas, infelizmente, já há muito tempo o Brasil ele tem pecado, ele tem errado em coisas banais, simples. Tanto o Vini Júnior como qualquer outro jogador. Fala-se muito do Vini Júnior, mas os outros também não estão correspondendo. É aí que vem à tona o nome do Neymar. E aí cada um fica aí, Neymar tem que ir, não tem que ir. A verdade é que o Brasil já passou por situações assim em outras épocas, em outras eras. O Brasil já passou por situações assim e ele já conseguiu sobrepor essas dificuldades, já conseguiu sobrepor a questão de precisar de determinado jogador, já conseguiu superar isso, como em outras situações não superou. O importante é entender como que o Ancelotti vai montar essa seleção para jogar hoje com a Croácia. E isso será determinante para os próximos jogos do Brasil. Será determinante para o jogo do Brasil inicial na Copa do Mundo, a primeira fase. Agora tem um detalhe. Todo mundo sabe que a seleção brasileira não está pronta mesmo. Ela provavelmente ficará pronta, não que vai ganhar alguma coisa, mas ficará pronta no percurso, no decorrer do campeonato da Copa do Mundo. Esse campeonato que ele começa com a primeira fase de classificação, ela precisa se destacar ali quem faz mais pontos. Então até aí tudo bem, depois vem a eliminatória. O Brasil passa da primeira fase. A questão é depois, quem que ele vai enfrentar depois. E se ele enfrentar logo de cara uma seleção como essa seleção da França, por exemplo, ou uma outra seleção com um nível muito alto, superior ao time, ao elenco do Brasil,
a chance do Brasil ser eliminado é muito grande. No entanto, se o Brasil pegar algumas seleções que são boas, porém o Brasil pode superar essas seleções que não têm tanta tradição, como é o caso da Croácia, como é o caso de Portugal, por exemplo. Pode até ser melhor do que o Brasil, mas o Brasil pode superar. Daí, o Brasil tem que torcer para chegar numa semifinal e final, aí sim, claro, não tem como fugir disso, com seleções de um gabarito superior, como é o caso da França, caso de Portugal, caso da Espanha, aí sim é ir pro tudo ou nada e tentar ganhar, mas é uma coisa de cada vez. Coloca aqui nos comentários, o Brasil tem chance na Copa do Mundo? Você acha que no jogo de hoje já será uma prévia do que o Brasil vai enfrentar na Copa do Mundo? Será que o Brasil tem chance contra a Croácia? A Croácia tem um elenco com uma idade já mais superior. E o Brasil tem jogadores que estão voando em seus clubes, em seus times lá. Será que o Brasil vai conseguir hoje, uma vez que tem jogadores com mais velocidade, será que vai conseguir superar a Croácia? Muitas vezes isso é normal acontecer. Muitas vezes aquele time com uma idade superior vence o outro porque tem uma experiência que o mais afobado, o ansioso não consegue. Coloque aqui nos comentários o que você espera para esse jogo. Eu já vou dar aqui o resultado. O Brasil vence esse jogo por 2-1. Mesmo resultado aí que o Brasil perdeu. O Brasil vence por 2-1. Será que vai dar certo? Será que é realista esse resultado? Será que a gente pode esperar algo mais do que isso? Será que podemos esperar que a Croácia vença o Brasil de novo? E aí, o que a gente pode esperar? Bom, já vou dizer para você aqui que esse jogo vai ter a transmissão da Globo às 21 horas, tá bom? O narrador, pelo que eu tô vendo aqui, vai ser o Luiz Roberto. Eita, eu não gosto muito não, mas deve ter quem goste. E o Brasil, ele vai enfrentar hoje a Croácia com esse seguinte cenário aqui, olha. Mais do que uma revanche pela eliminação do Catar, o duelo desta terça-feira oferece ao Brasil a última oportunidade de testes e observações antes de Carlo Ancelotti fechar a lista de convocados para a Copa. É claro, o Brasil tem muitos desfalques, o Brasil ainda conta com outros jogadores, o Brasil ainda pode contar com o próprio Neymar. Eu não sei se você é a favor, se você é contra, se você só vê o Neymar como uma opção, até porque, na verdade, é assim, olha, dado o cenário, a situação do Neymar hoje, e é claro que ele tira o pé, o Neymar não precisa provar mais nada. O que está acontecendo é que ele veio dessa sequência de lesão, mas ele já tá bom. Ele já tá bom, o Neymar não tem mais nada. O que ele quer agora é se preservar para não ter um problema. E você ficar fora de uma Copa do Mundo por uma contusão, isso aí é ossos do ofício, não tem como fugir, mas ele não quer correr esse risco. Nitidamente ele não quer correr esse risco. Agora o Piquerez, esse jogador aí do Palmeiras, corre o risco de ficar fora da Copa do Mundo. Essas seleções que não tem tantos jogadores, como é o caso do Brasil, elas dependem demais desse jogador. O Brasil não depende. Só fica essa mise-en-scène aí com relação ao Neymar, porque ele é de um gabarito muito superior aos jogadores que o Brasil tem hoje. Então ele, em boa forma, e ele está sim chegando ao seu ápice. Claro, ele vai precisar ali de uma coisa mais intensa, mas isso só vai vir com o tempo. O Brasil, não só com o Neymar ou sem Neymar, ele vai, no decorrer da Copa do Mundo, ganhando corpo. Ele vai crescendo na competição. Isso não era assim. A gente sempre esperou que o Brasil, desde o começo, já mostrasse aí para que veio. Dessa vez é diferente. O cenário do Brasil é diferente. A situação da seleção brasileira é diferente. O Brasil já passou por situações assim, mas igual a essa, isso não tinha acontecido. Então, esse cenário do Brasil é algo sem precedentes. Isso nunca aconteceu. Pela primeira vez, a seleção brasileira ela vai ser liderada por um técnico que não é brasileiro. É a primeira vez que numa Copa do Mundo não tem um técnico brasileiro. Então, são situações atípicas, isso é inusitado, o Brasil nunca passou por isso. A pressão que esses jogadores estão sofrendo, porque toda hora vem à tona, pro Rafinha, pro Vini Júnior e para tantos outros aí, eu não vou nem citar esses mais novos, que são bons jogadores, mas não tem história nenhuma. Pelo menos o Rafinha e o Vini Júnior já tem ali alguma história, né? O Casemiro já tem ali alguma história. O Marquinhos já tem uma história. Os outros não tem. O Estevão, não tem. Esses jogadores do Chelsea aí que jogam na seleção brasileira não tem história nenhuma. Mas eles podem vir a construir a deles. Mas aí toda hora vem à tona o nome de Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Isso daí, olha, é uma pressão desnecessária. Se o jogador não tem gabarito suficiente para impor e personalidade para impor o seu jogo, é um
jogador comum, ou um jogador de clube, não é de seleção brasileira. Então eles têm a oportunidade agora nessa Copa do Mundo mostrar para que veio. Vamos ver aí o que vai acontecer. Coloca aqui nos comentários o que esperar desse jogo de hoje. Brasil e Croácia. O Brasil vai encarar como uma revanche? Não vai encarar como revanche coisa nenhuma, até porque o Brasil ele sabe as suas limitações. Ele reconhece que é um time limitado. Eu estava vendo aqui a seleção da Croácia, ela ocupa, fiquei até abismado, a 11ª colocação no ranking da FIFA. E o Brasil ele é o 7º. Olha só, parece um absurdo, né? E eu acho que é mesmo um absurdo, né? A seleção da Croácia ela está melhor preparada, essa seleção europeia está melhor preparada do que o Brasil. Mas isso daqui não entra em campo. A verdade é que o Brasil precisa impor o seu jogo e os jogadores precisam assumir uma responsabilidade. Mas não tão somente para um jogo. Tem que ser daqui para frente desse jeito. E aí, o que esperar desse jogo? Coloque aqui nos comentários. Um abraço e até mais!